Bom, pessoal, estamos aqui no Seminário Internacional do Café, mais um podcast. E eu tô com uma convidada super especial, Virgínia, da Notícias Agrícolas. Muito obrigado por aceitar esse convite aqui, por falar com a gente e tá sendo entrevistada. Trocamos os papéis. Obrigada, Lucas, pelo convite. Olá para todo mundo que está nos assistindo e vamos prosear. Vamos lá. Virgínia, eu, enfim, te acompanho bastante no Notícias Agrícolas. O PA, grande abraço para ele, de Ser Café, que nos conectou. Sim. E assim, você faz tão fácil explicar toda a dinâmica do café. Explica um pouco assim, um pouco da tua carreira e o teu dia a dia, que a gente tem a curiosidade. Como que é a Virgínia no dia a dia? Vamos lá, então. Eu falo de café diariamente tem 5 anos. 5 anos. Estamos indo aí pro 6º. E eu comecei assim, caí bem de paraquedas mesmo. Acho que todo mundo que trabalha com café aconteceu, né? Tirando o pessoal que é do campo e que aprende com a família, a maioria aconteceu quando o civil já estava muito envolvido e imerso a esse movimento. E lá no Notícias Agrícolas, para quem não conhece, a gente fala muito de mercado e produção, que é o nosso foco. E não, mas não é fácil não. Não é fácil não. Quando eu cheguei, eu não sabia nada. Eu não sabia nada de agro, na verdade. Nossa, né? Como começou então? Conta aí, do comecinho. Então, porque assim, você já ouviu alguém que faz jornalismo falar que quer falar de agronegócio? Ah, verdade. Em pleno Brasil, não acontece. Eu queria falar de futebol. É verdade, eu queria falar de futebol. Mas como querer não é poder, e aí eu me formei, eu trabalhei muito tempo num jornal impresso lá de Campinas, fiquei 1 ano fora para estudar inglês. Quando eu voltei, o Notícias Agrícolas tinha uma vaga e eu estava desempregada. Foi exatamente assim. E aí eu entrei no NA para falar de um outro setor, era para falar de proteína animal. Tá. Só que um amigo que cobria café, ele saiu. Na sequência que eu entrei, ele mudou de empresa e aí me passaram no café. E foi aí que eu fui atrás de entender o que acontecia. E aí o PA foi um grande assim, incentivador mesmo da minha carreira. E de quando eu cheguei, ele me ajudou muito, ele me conectou. É uma função dele, né? Eu falo. Ele vai conectando a galera. Então ele me conectou muito com as pessoas certas, eu acho. E eu tinha muita vontade de aprender. Sim. E eu precisava do emprego, a verdade é essa. Eu precisava fazer dar certo. E aí eu entendi que eu entrei num mercado que já era muito evoluído. Sim. Que eu não conhecia, eu desconhecia, mas que era um mercado que já andava muito bem. Pra eu não ficar pra trás, eu precisava saber também. Sim. E ter muita certeza do que eu tava falando. E foi assim, aí eu ligava pra algumas peças fundamentais, assim, todos os dias. Mesmo que eu não publicasse nada, eu ligava muito pro seu Duda, pro Carvalhais, eu ligava muito pro PA, pra outros analistas. E foi assim que a gente foi construindo a nossa cadeia. Hoje o café no Notícias Agrícolas é uma das culturas mais acessadas que a gente tem. Que legal. Quando eu assumi, já tinha grande importância, é claro. A gente sempre teve a Cochupé muito junto da gente, porque eles são amigos, assim, as famílias são amigas. E aí isso facilitou um pouquinho. Mas era uma cultura assim que era, acho que a 5ª ou a 6ª mais acessada do site. Hoje a gente briga ali, dependendo do momento, a gente aparece em primeiro lugar. Legal. E foi isso. Que legal. E é apaixonante, né, o café. Eu também tô operando no meio 1 ano, assim, e essa parceria que a gente fez com o Ser Café, trazendo esses dados ali, a tecnologia, a gente fala... O mercado de café, eles falam muito que é tradicional, que é conservador, mas ao mesmo tempo é muito tecnológico da fronteira, da porteira para dentro, né? E a gente quer ajudar aqui da porteira para fora, mas o que é muito bacana de acompanhar é que você traz uma fluidez para quem não tá no dia a dia. Olha, tá subindo o preço, tá caindo o preço, tá assim, que é muito bacana te acompanhar. Eu acho que eu levei pro café um princípio básico de comunicação. Se eu falar e alguém não entender, não valeu de nada o que eu tô falando, né? Então, e quando eu entendi, porque assim, e o nosso produtor de café, ele é muito tecnificado. Sim. Né? Muito, assim. É uma realidade que a gente não sabe quando a gente não trabalha na cadeia do café. A gente, esse é um erro, eu acho que a gente tem cultural também, né? Porque a gente não conhece o que a gente produz aqui no Brasil. Ponto. Exato. E furar essa bolha é muito difícil. Mas quando a gente fala com a galera que é da nossa área, se ele não me entendesse, não estava valendo de nada.
E é um mercado que ele é muito técnico, em termos. Sim. Quando a primeira vez eu falei, gente, que isso? Falei, pelo amor de Deus, do que vocês estão falando? E aí eu fui pegando o jeito, o pessoal foi me ensinando. E aí a comunicação ela foi fluindo, porque assim, eu não me importo muito. Pra mim é indiferente se o cara tem um pé de café ou se ele tem 100 mil hectares. A minha informação precisa ser clara e objetiva para todos, né? Porque a tomada de decisão, e muitas vezes o problema ele é igual para todos. Quando a gente fala de problema climático, não tô falando pro cara que tem 10 pés de café ou pro cara que tem 1 milhão, né? Para todo mundo. A chuva vai cair no mesmo lugar. Ou não, né? Não, no nosso caso, ela não tem caído. Não tem caído. Mas foi exatamente isso. A gente ajustar a comunicação para que todo mundo entendesse. O que eu fazia muito no começo. Eu escrevia os textos de análise de mercado. E aí eu pedia para algum amigo ou para alguma amiga minha ler de fora. Eu falava, lê isso aqui, vê se você entendeu. Porque se ele não entendesse, ninguém ia entender. E hoje ele entende. Ele foi obrigado, né? Todos eles. Todos meus amigos e amigas. E todo mundo. Eu incentivo todo mundo a tomar café e tal. Mas eu fazia muito isso, porque eu falava, gente, se ele não entender, por mais tecnificado e por mais que eu esteja falando com alguém que é da mesma bolha que eu, não tá valendo. E a hora que chega alguém de fora? Exato. Foi mais ou menos por aí que a gente construiu. Que legal. E quais são os tópicos aí que você tem ouvido aí nas todas as entrevistas aqui no seminário? O que a gente tem que ficar ligado? Quais que são as próximas tendências? Então, a gente tá num momento, acho que muito diferente do mercado de café, né? E por muitos motivos. A gente tem muito problema, eu acho, muita incerteza, na verdade. Mas a gente tem um universo de oportunidades. Exato. Né? Então tem alguns pontos que a gente está falando já tem algum tempo e que eu acho que a gente vai continuar falando. Por exemplo, a gente nunca imaginou que o Vietnã ia dominar esse mercado, né? Que a gente fosse precificar com base nos dados do Vietnã pela potência que o Brasil é quando a gente fala em origem. Mas o problema lá é muito sério, de fato, de condição climática e de quebra. E a gente vem falando muito de Vietnã e vem falando muito de Robusta e vamos continuar falando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um consenso, assim, geral que a gente tem no seminário, que problema climático a gente vai continuar falando, né? As mudanças climáticas, elas não são para ontem, elas são agora, elas são já. Presente. Né? Então, se a gente não mudar o que a gente pensa, o que a gente viu no Rio Grande do Sul vai ser um dos casos. É o começo. Mas, por sorte, a gente está falando de um setor que está muito atento a isso. Sim. Sempre muito, foi, porque sentiu demais a geada de 2021 e sentiu demais os efeitos da seca. Exato. Então é um setor que está muito ligado nisso. Então a gente vai continuar falando nisso. Tendência, eu acho que o Brasil está colhendo agora o fruto do que o setor faz há uns 20 anos, que é reconhecimento no mercado internacional. Sim. Enquanto café é de qualidade, porque quantidade todo mundo já está cansado de saber que a gente faz. E a gente faz mesmo. Exato. E a gente faz também qualidade. E sempre fizemos, né? Agora a gente começa a ganhar um espaço que eu acho que a gente já tinha, mas que a gente não falava. Exatamente. Então, essas ações de promoção de imagem que a gente vê o pessoal falando, o próprio C-Café, sim, que faz muito e faz muito bem, isso é importante e a gente começa a ver os indicadores assim, mostrando que o caminho é esse. E que o consumo de café... ele vai seguir, né? A gente pode ter altos e baixos, pode acontecer uma coisinha ali. Na pandemia não caiu, mas ficou estável. Não muda. Mas eu acho que o setor está muito focado nisso, né? Em entender as mudanças climáticas e saber como é que a gente vai passar por isso. Sim. O Brasil, enquanto potência que já isso não vai mudar. Eu falo isso sem medo de errar. Sim, não vai mudar. Porque não vai mudar, porque é uma potência. Mas é enxergar essa oportunidade que a gente tem. Né, de pegar mercados que não eram nossos, mas que agora são, e ponto, e transformar isso em negócio, né? Porque se uma ponta da cadeia ganha, todo mundo ganha. Exato. Né? O que você falou da parte de marketing, né? Que o Ricardo Amorim falou ontem na questão dele, né? Que ele vai nos Estados Unidos, o café colombiano é reconhecido, mas é um... O Brasil exporta muito mais para lá, né? Sim. A gente tem exportado para o Vietnã, olha que coisa, né? A café agora para o Vietnã. E para a Indonésia. E para a Indonésia. E para a própria Colômbia. Exato. Para a Colômbia, eu já falo que estamos fazendo bastante até. E agora à tarde a gente vai ter também, né, um painel sobre marketing, né? Sim. Com o Hugo. Então, eu acho que essa tendência, como que a gente comunica melhor, né? Claro que a gente tem os protecionismos que tenta dizer do Brasil, mas a gente é super sustentável, né? Enfim, então,
Obrigado muito pelo teu Imagina. tempo. Eu sei que tá super corrido, mas eu queria, assim, provocar essa virada de mesa, assim, que eu acho que é super legal. Sim. Muito obrigado sempre por os prestigiar os nossos dados. Estamos aqui também para ajudar, para educar o produtor e o exportador. Eu acho que eu fiquei muito contente, assim, essa parceria que a gente fez com o Secafé e que ontem teve no painel, né? Onde mostrando ali para todas as autoridades e, enfim, a gente precisa trazer essa discussão, porque no fim, daqui a pouco, logística também faz preço, né? Faz. Porque os impactos logísticos, o café não vai chegar na Europa, pode gerar inflação, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu que tô sentindo assim, ou é porque a comunicação chega mais rápido agora, vamos dizer assim, do que há 30, 40 anos atrás? Assim, é climático, é geopolítico, é preço, é sustentabilidade. Eu falo que parece que a safra 20 foi a última safra de fato grande do Brasil, né? Que foi safra recorde em qualidade e quantidade. Dali pra frente parece que a gente atravessou um portal que tudo aconteceu, tudo assim que você fala, não, gente, isso não vai acontecer, e não vai acontecer tudo junto. Teve pandemia, teve guerra, teve problema climático, teve geada que a gente não via há anos, então assim, aconteceu tudo muito junto. E é por isso que eu falo, a gente atravessou um portal, agora a gente precisa passar de volta, né? Precisa voltar, né? Vamos voltar, gente, porque... Mas é assim, é um futuro muito promissor. De ponta a ponta na cadeia. Eu acredito muito no café, nas conexões que ele promove, no que a gente faz trabalhando com café, né? A gente conecta muita gente. Então, assim, tem os desafios, esses são hoje. Amanhã, no ano que vem, a gente vai estar falando de outros problemas, né? Porque isso é a vida, né? Não vai estar redondinho nunca, e é isso. Legal. Gostou do papo? Obrigado. Chamou, eu venho, né? Eu também, só chamar. Chamou, eu tô aqui. Obrigado, gente. Esse foi um papo aqui com a Virgínia, Notícias Agrícolas. E, enfim, quem tá acompanhando o café tem que acompanhar ela nas redes sociais, no site, porque ela traz informação com uma simplicidade, uma leveza que quem não é da nossa bolha entende. Muito bom. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.